Neste vídeo, a sabedoria nos convida para um encontro que pode mudar a nossa vida para sempre. Há uma voz que clama nas encruzilhadas, uma voz que se levanta nas alturas e nas praças, oferecendo algo mais valioso que o ouro e a prata. Essa voz é a da sabedoria de Deus. Neste vídeo, prepare-se para ouvir o clamor da sabedoria personificada. Ela te chama para um caminho de vida, de honra, de prosperidade verdadeira. E se você busca propósito, paz e um futuro sólido, esta é uma mensagem para você. Vamos com a leitura do capítulo 8 do livro de Provérbios, e assim nós entenderemos a excelência da sabedoria. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Nós já temos aqui, ao contrário da sedutora de Provérbios 7, que se esconde na escuridão, a sabedoria clamando abertamente. Ela está em todos os lugares públicos, acessível a todos que a desejam. A sabedoria não está escondida, ela está nas ruas, nas encruzilhadas, nos lugares de trânsito. Isso mostra que a busca por ela deve ser aberta e proativa. Dos versos 1 ao 11, nós já vamos identificando o valor inestimável da sabedoria. Ela se compara com as maiores riquezas da terra, como prata, ouro, rubis, e se declara superior. A sua posse é mais valiosa do que qualquer fortuna material, pois a sabedoria leva consigo a verdadeira prosperidade. A sabedoria é também voz de justiça. Ela fala a verdade, ela é uma voz pura e reta e não há engano nela. O autor continua escrevendo e vamos ler a partir do verso 6 agora. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram, me encontram. Riquezas e honra estão contigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Apreciamos dos versos 12 ao 21 a natureza da sabedoria e os frutos que ela produz. A sabedoria agora se apresenta não apenas em um conceito, mas como uma fonte de atributos essenciais para a vida.
Ela é fonte de prudência, do conhecimento, da moderação, do bom conselho. A sabedoria nos capacita a ter um bom caráter. Quando ela diz sobre os reis que reinam e governantes que exercem autoridade através dela, é sobre poder e prosperidade, o que nos mostra que a sabedoria é a base de toda boa liderança e sucesso. Ela distribui riquezas, honra duradoura. O texto não diz que não teremos riquezas. O que o texto nos ensina é que as verdadeiras riquezas vêm da busca pela sabedoria, não ao contrário. A partir do verso 22, o autor nos ensina que a sabedoria estava com Deus no princípio. Ela é a primeira de suas obras, antes dos céus e da terra. E ele escreve: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. O autor retrata a sabedoria como arquiteta ou mestra de obra ao lado de Deus. Ela estava lá, participando ativamente da criação, planejando o universo e dando forma ao mundo. O verso 31 é o ponto crucial. Achava o meu prazer com os filhos dos homens, escreve o autor. A sabedoria se deleita com a humanidade. Ela não é distante, mas íntima e pessoal. Dos versos 32 ao 36, nós temos um convite final e também uma decisão a tomar. Depois de mostrar toda a majestade e o seu valor, a sabedoria faz um convite definitivo. Aqueles que a ouvem e aguardam são bem-aventurados e têm por resultado a vida e o favor do Senhor. Em contrapartida, a rejeição da sabedoria é uma agressão contra a própria vida. O texto é claro e direto. O que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A prática da sabedoria é um caminho de felicidade. Amorosamente, a sabedoria está nos convidando a andar segundo o seu ensino. São palavras de afeto, de cuidado, para que tenhamos uma vida de verdade. Assim, a sabedoria nos ajudará a viver com o nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, porque mais uma vez estamos aqui sendo instruídos, fortalecidos, edificados, aconselhados pela Tua Palavra sobre o valor da sabedoria na nossa vida. Obrigada, Deus, pela Tua Palavra que nos instrui e acrescenta fé e nos aconselha e direciona. Obrigada, Senhor.
quero neste momento ainda te pedir, Pai, nos conceda sabedoria, porque o livro de Tiago, capítulo 1, diz que aquele que tem falta de sabedoria e pede a ti, o Senhor a dá livremente. Nos conceda a sabedoria do céu para sermos cada vez mais parecidos com teu Filho Jesus. Assim te oramos, te agradecemos, Pai. Amém e amém. Chegamos ao fim de mais uma leitura e que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.